Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Nós vamos continuar hoje com a nossa leitura do livro Exilados por Amor. Nós estamos no capítulo 40 e no capítulo anterior, José de Arimateia chegou quando Jesus já havia morrido e salvou o corpo de Jesus. O corpo dele foi entregue a José de Arimateia. E uma das coisas que eu gosto nesse livro é essa coerência com as cartas. Jesus também fala nas cartas que José de Arimateia salvou o corpo dele e enterrou. Inclusive, já passou no jornal que encontraram santo sudário e encontraram coisas que que usaram quando Jesus morreu, enrolar o corpo dele e tal. E eu sinceramente não acredito, porque nas cartas de Cristo ele fala que até hoje, ninguém encontrou a tumba dele, porque ela foi realmente lacrada, selada e ninguém a encontrou. Então eu acredito mesmo nas cartas. Vamos continuar com a leitura do livro então, e vai chegar um dado momento que vocês vão ver que vai ter sido dito a mesma coisa nas cartas, tá bom? Vamos lá. Então logo se afastaram do alvoroço, distanciando-se dos sacerdotes, José estendeu sobre o chão alvo tecido de linho puro, que havia comprado com aquele propósito, e pediu aos soldados de Pilatos que ali colocassem o corpo de Jesus. Auxiliado por Nicodemos, envolveram-no firmemente no tecido, e então José disse aos soldados: "Nós o levaremos daqui para diante." Os soldados olharam para o centurião, que assentiu com a cabeça. José e Nicodemos levantaram o corpo de Jesus, envolto naquele nobre tecido, e não tardou para que João, que de longe observava as últimas ocorrências, os alcançasse, achegando-se aos dois. Ele os auxiliou no transporte do corpo. Chegaram ao túmulo adquirido por José, que nunca fora utilizado antes. Era incrustado em uma rocha, com uma câmara quadrada em seu interior. Como fosse costume dos judeus embalsamar seus mortos, José e Nicodemos haviam trazido mirra e babosa, e embebendo grandes ataduras naqueles líquidos, devagar as colocavam sobre o corpo de Jesus. Quando acabaram, envolveram também o rosto do mestre e o depositaram em um dos patamares da tumba recém-aberta. Concluídos esses procedimentos, saíram todos, e o centurião ordenou aos soldados que rolassem a enorme pedra que ficaria na entrada do túmulo. Ao sair do sepulcro, José notou que algumas mulheres os observavam à distância, sendo terminantemente proibida a elas participar desse tipo de cerimônia. Ele se manteve calado até se afastarem dos romanos, que permaneceram aguardando na entrada do túmulo. Quando se viu a sós com Nicodemos, João disse: "Notei algumas mulheres, logo que deixamos o sepulcro. Acredito que sejam seguidoras do mestre, gostaria de ajudá-las." E voltando-se para João, perguntou: "Sabe quem são elas?" José parou, fitou José por um instante e indagou: "Por que decidiu se expor, José?" O companheiro o olhou com profundo respeito e respondeu: "Não tive a sua coragem, João. Você foi o único que o seguiu até o fim. Como me arrependo de não ter feito o mesmo." "Mas se arriscou também, José, pedindo o corpo de Jesus às autoridades romanas. Está se colocando contra todos os sacerdotes, escribas e fariseus." "Eu sei. Foi o mínimo que pude fazer pelo mestre, depois de ter sido um covarde." Calou-se por um breve instante e insistiu: "João, sabe quem são as mulheres?" "Sim, eu as conheço. Diga-lhes que venham à minha casa, e chame também os demais, João, para que nos encontraremos todos. Lá, com meus servidores, ficaremos um pouco mais seguros. Falarei com as mulheres. Quanto aos outros, estão espalhados por toda parte. Não creio que consigamos reunir sequer a metade. De qualquer modo, insisto que venham à minha casa. Poderemos celebrar a Páscoa lá. Está tudo preparado." Nicodemos, que até então apenas escutava, perguntou: "Mas o José acha que Sara irá concordar?" "Ela fará o que eu lhe disser que faça." Nicodemos calou-se preocupado. Foi João até onde estavam as mulheres e com muita discrição transmitiu a elas o convite. Assim que chegaram, o dono da casa antecipou-se ao grupo, subindo as escadas à procura de Timóteo.
Quando o encontrou, José perguntou: Como estão os preparativos para a celebração? Sua esposa o aguarda com seus filhos. E quem mais? A senhora Sara me informou que serão somente os da família. Pois bem, teremos mais. Virando-se para os convidados, contou-os e completou: Serão mais 7 convidados, prepare tudo. O servo olhou para os recém-chegados, depois para José hesitante. Este lhe disse: Vamos, rapaz, faça o que eu lhe disse. Não se preocupe com sua senhora. Sou eu quem está mandando que prepare a ceia para mais alguns convidados. O rapaz foi para os fundos da mansão. Enquanto José entrava na sala principal, onde era esperado pela esposa e pelos filhos, ao vê-lo, Sara exclamou: Até que enfim aparece. Interrompeu-se então logo que viu que atrás do marido vinham outras pessoas. Sara, estes são meus convidados. Celebrarão a Páscoa conosco. A esposa, tentando controlar-se, perguntou: São seus amigos? Sim. Inclusive essas mulheres? Sim. Levantando-se indignada, ela disse em voz alta: Pois celebre a Páscoa com seus amigos. Você não tem mesmo respeito algum pelas nossas tradições. Vou ter com meu pai. Saiu da mesa e os 2 filhos a seguiram. Maria de Magdala, uma das convidadas de última hora, disse: Não deveríamos ter vindo, Senhor. Veja o que aconteceu. Depois de lavar-se longamente, como era costume dos judeus, José sentou-se à mesa e afinal respondeu: Sei que vieram da Galiléia e devem estar cansadas. Quero que ceiem comigo e depois descansem. Quanto ao que acabaram de presenciar, peço que me perdoem. Isso nada tem a ver com vocês. Sara não compartilha minha devoção ao Mestre Jesus. Nicodemos então despediu-se de José e do grupo. Também preciso ir para casa. Passarei o sábado com a minha família. Assim que decidir o que fazer, avise-me, José. O amigo tocou-lhe o ombro com estima e disse: Vá, meu bom Nicodemos, obrigado por ter ficado ao meu lado. Enquanto tomavam seus lugares à mesa, Maria de Magdala afirmou: Foi muito corajoso em providenciar um descanso digno ao nosso mestre. José apenas sorriu suavemente e falou: Permita-me perguntar às senhoras o que pretendiam às escondidas próximo ao sepulcro de Jesus? Por acaso, planejavam passar ali a noite? A outra também chamava Maria. Respondeu timidamente: Não, tínhamos para onde ir, e agradecemos por nos ter oferecido um lugar para descansar. José permaneceu calado, para que ela prosseguisse, porém foi Maria de Magdala quem tomou a palavra. Perdoe-nos a intromissão, Senhor, mas fazemos isso porque amamos profundamente o Mestre de Nazaré. José olhava-a com atenção. Ela continuou: Nós queríamos completar a preparação do corpo de Jesus. Trouxemos especiarias e unções com que melhor prepará-lo para o descanso da morte. José olhou para aquela mulher simples, com semblante sofrido, e perguntou: Querem voltar no domingo pela manhã para terminar de arrumá-lo? Sim, Senhor, isso mesmo. Obedeçam a seus corações. Jesus merece o melhor de cada um de nós. Conseguirei autorização para que entrem novamente no túmulo. As mulheres sorriram agradecidas, e todos entabularam longa conversação sobre os fatos de que haviam participado, em especial sobre os preciosos ensinamentos de Jesus. Ao final do jantar, José virou-se para João e perguntou: E agora, João? O que faremos daqui para frente? Não devemos permitir que as lições do Mestre sejam esquecidas. Temos de levá-las ao maior número de pessoas possível. João, envolvido pelas energias protetoras e inspiradoras de Elvira e Jonefá e outros amigos espirituais de elevada condição, respondeu: Aguardemos. Amanhã é sábado e nada poderemos fazer. Os outros estão em suas casas ou escondidos. No domingo, procuraremos por Pedro e por alguns outros e conversaremos. Por ora, devemos descansar, refazer nossas energias que se esvaíram nos últimos dias. Deixando escapar sentido suspiro e limpando as lágrimas dos olhos, Maria de Magdala endossou: Sim, foram muitas horas extremamente dolorosas. Tocando-lhe as mãos com carinho fraternal, João disse: Sobretudo você, Maria, deve repousar. Durante todo o sábado, o grupo trocou experiências e lembranças sobre Jesus e os seus feitos e ensinos. Desfrutando a companhia amorosa de João, José sentiu crescer no coração profunda afeição por ele. Admirava-o pela dedicação a Jesus, a que aliava a suavidade e a perseverança.
Ocupado em conseguir a autorização para que suas convidadas entrassem outra vez no túmulo do mestre, o dia passou depressa para José de Arimateia. Sara e os filhos não regressaram. No domingo, logo pela manhã, João saiu à procura dos outros discípulos. José preparava-se para novamente acompanhar as mulheres da Galileia ao túmulo de Jesus, quando Timóteo entrou na sala esbaforido. Senhor, soldados romanos procuram pelo Senhor. Acalme-se, Timóteo, respire. O jovem acalmou-se ligeiramente e emendou. Estão subindo para prendê-lo. Ele nem terminou a frase e vários soldados romanos entraram na sala. Um deles antecipou-se com um papel nas mãos indignado. É José de Arimateia? Sim, sou eu, José respondeu de pronto. Venha conosco, está preso. E por qual motivo? O tribunal do Sinédrio expediu ordem para sua prisão. E de que sou acusado? De traição. Venha, acompanhe-nos. Sem oferecer resistência, José deixou que o soldado o amarrasse, enquanto perguntava: meus amigos podem sair? Por ora nada temos contra eles. Virando-se para Maria de Magdala, que observava a cena com visível agonia, José pediu: minhas irmãs, vão fazer o que é necessário, eu ficarei bem. Capítulo 41. Hesitantes, as mulheres deixaram a mansão quase ao mesmo tempo em que José era levado pelos soldados. Ao descer as escadarias, José encontrou-se com Sara, que chegava em companhia do pai. Aproximou-se dela e, olhando-a nos olhos, disse: deveria repensar seus atos, Sara. Sei que seu pai tem parte nisto que acontece comigo. Ela respondeu-lhe ao olhar e ao seu comentário. Não devia ter se envolvido com esse que chamavam de Jesus. Tinha o melhor que um homem pode desejar, e ainda assim arriscou tudo por um malfeitor qualquer, que depois de vergonhosamente crucificado, jaz, como todos os outros, no sepulcro. Entregou a vida nas mãos de um impositor e mentiroso. Só que agora é tarde para arrependimentos. O que está feito, está feito. José sorriu serenamente enquanto repetia para a esposa: sim, de fato, o que está feito, está feito. Que Deus ampare e abençoe. Você irá necessitar de socorro e amparo, não eu, Sara respondeu, irritada. José baixou a cabeça e, num sinal para o guarda, disse: é hora de partirmos. Sem falar nada, ele seguiu junto dos guardas na direção do Sinédrio. Sara ficou no topo da escada, até os homens desaparecerem. Seu pai tomou-a pelo braço e chamou: venha, Sara, vamos para dentro. Não permitirei que seja ainda mais envergonhada diante dos transeuntes. Voltando-se para o pai, ela perguntou: o que houve com ele? Não compreendo. Alguns homens são insatisfeitos por natureza. Nada lhes basta. E estão sempre à procura do perigo. Parece que agora José encontrou um desafio difícil de ser superado. E o que será dele? Dependerá do que ele disser no tribunal. Colocado no centro da grande sala diante dos ex-companheiros em semicírculo, José estava exatamente onde, 2 dias atrás, Jesus fora julgado. Ele pensava na ironia dos fatos e procurava manter-se calmo. Ao seu lado, envolvendo-o em eflúvio de paz e confiança, estavam Elvira e Jonefá, além de outros amigos que, em grande número, chegavam da espiritualidade para dar apoio e amparo aos cristãos em sua árdua tarefa de disseminar o Evangelho pelo mundo. Apesar de preocupado, José sentiu o coração imerso em suave calma e profunda confiança. Não obstante o momento ser de ameaça e dificuldade, sua alma estava tranquila e forte. Presente a maior parte dos membros do Sinédrio, Caifás ocupou seu lugar e iniciou o julgamento. José de Arimateia é acusado de trair o povo judeu, tornando-se um seguidor de Jesus em segredo. Se diante dessa assembleia negar seu envolvimento com esse rebelde que já não traz qualquer ameaça ao nosso povo e reconhecer que ele é apenas mais um traidor da nossa pátria e de nossas tradições, poderá responder ao restante do julgamento em sua residência. Do contrário, será encarcerado no pretório. Caifás fez breve pausa e saiu do seu lugar, encaminhando-se para perto de José. Então continuou: estou exausto. Nem bem tivemos um dia para o sagrado descanso, e aqui estamos novamente, e com um membro desta casa. Diga, José, admita logo que se enganou. José fitou-o sem rancor e afirmou: caro Caifás,
Não sabe o que me pede. Não posso negar que segui Jesus. Embora não tivesse a coragem de outros de seguir-lhe os passos abertamente. E como me arrependo por isso. Jesus, a quem crucificaram, era um homem puro e santo, um homem enviado por Deus. Era verdadeiramente o Messias prometido ao nosso povo desde nosso pai Abraão. Era o Cordeiro anunciado e cumpriu tudo o que Elias, Isaías e os outros profetizaram. Por que, meus irmãos, não querem ver que ele é o enviado de Deus? Um quase tumulto tomou conta da sala. Os líderes religiosos estavam enfurecidos. Caifás prosseguiu: se pensa tudo isso sobre ele, por que não o defendeu diante de nós? Por que se calou? Sem titubear, José confessou: porque fui um covarde, tive medo exatamente do que está acontecendo. E, no entanto, vejo que estou preparado para o que quer que desejem fazer comigo. Se quiserem me crucificar como ao meu mestre, eu estou pronto. O burburinho se intensificou. Caifás ia responder, mas Anás, seu sogro, o mais respeitado de todos os sacerdotes que se mantinham calados, fez sinal para que o genro lhe falasse a sós. Foram até uma sala anexa e conversaram rapidamente, e Anás disse: Caifás, seja astuto. Ainda que esse José traidor mereça a morte, não devemos precipitarmos. E, se ele for condenado agora, outros adeptos de Jesus aparecerão. Ele será transformado em um mártir, e seus seguidores poderão inflamar-se. E o que eu devo fazer então? Soltá-lo? Não, de modo algum. Prenda-o até que os ânimos se acalmem, e o povo esqueça esse tal Jesus. Logo que tudo estiver mais tranquilo, poderá trazê-lo outra vez ao julgamento, e aí sim condená-lo. Não dê mais ensejo a esses rebeldes de prosseguirem com sua insensatez. Temos de amornar os ânimos, sem dar sinais de fraqueza, é claro. Seja duro, porém com astúcia. Caifás pensou por instantes e concordou: o senhor está certo, meu sogro. Dito isso, retornaram de imediato ao salão. Quando entraram, formaram um tumulto. Alguns membros estavam em pé, outros andavam de um lado para o outro indignados. Assim que Caifás aproximou-se dele, apontando para José de Arimateia. Ele sumiu com o corpo do Nazareno. Faça que o devolva imediatamente. O que me dizem? Os soldados que guardavam a tumba acabaram de voltar de lá, afirmando que o corpo desapareceu. Um deles esclareceu: como desapareceu? Eles não estavam tomando conta da entrada do sepulcro? Sim, e por isso estão muito assustados. Temem o que lhe sucederá, mas juram que vigiaram a porta durante toda a noite da sexta, o sábado inteiro e também a noite de sábado. Fizeram turnos e não se afastaram da pedra que tampava a entrada do túmulo. Entretanto, o fato que o corpo sumiu só pode ter sido levado por seus seguidores, numa tentativa de provar que as palavras do mestre deles eram verdadeiras. José certamente é o responsável, pois afinal o túmulo lhe pertence. Deve ter alguma saída secreta. Caifás, enraivecido, aproximou-se de José e, batendo-lhe no rosto, ordenou: Diga já onde puseram o corpo. José não respondeu. Caifás insistiu: Onde o puseram? Iremos descobrir. Mais cedo ou mais tarde. Diga-nos, José, já! Onde pôs o corpo do Nazareno? José apenas disse: Nós o depositamos na tumba na sexta-feira e não voltamos mais lá. Jesus ressurgiu como havia prometido. Indignado, Caifás sentenciou, dirigindo-se aos guardas do sinédrio: Prenda-no, já que para que não contamine mais ninguém com suas ideias. E voltando-se para José, alertou: Vai ficar preso até que nos diga onde está o corpo do Nazareno. Quando o disser, resolveremos seu caso. Até lá estará confinado na pior das prisões. Arrepender-se-á de nos ter enfrentado. José foi levado pelos guardas à distância, e à distância Nicodemos acompanhava os acontecimentos calado. Ele matutava, buscando um jeito de ajudar o amigo. Assim que José foi retirado, saiu imediatamente à procura de outros seguidores de Jesus. Como não achou ninguém, decidiu ir até o túmulo onde havia depositado Jesus na sexta-feira. No caminho, encontrou Maria de Magdala e as outras mulheres com quem estivera após a crucificação, e comentou: Estão dizendo que o corpo de Jesus desapareceu.
Maria de Magdala confirmou: sim, Jesus não está mais no túmulo, ele ressurgiu. Nicodemos olhou-a tentando compreender. O que diz? Ele ressurgiu e está vivo novamente. Por que o corpo desapareceu? Acha que ele voltou à vida? Não, mas porque nós ouvimos e falamos com ele. Nicodemos empalideceu e quase sucumbiu ao ouvi-las. Maria então prosseguiu: Jesus está vivo e falou conosco. Disse que irá encontrar-se com seus discípulos e precisamos contar-lhes imediatamente. O que diz, mulher? Não pode ser verdade. E por que não, Senhor? Ele disse que iria ressurgir. É uma grande alegria. Ele está outra vez entre nós. Não nos abandonou. Agora precisamos ir. Temos que avisar os outros. Sim, claro. Nicodemos ficou paralisado, observando as mulheres desaparecerem rumo à Galileia. Pensou em seu amigo e afligiu-se. O que seria de José? Pessoal, eu terminei aqui o capítulo 41 numa boa parte, né? Quero saber de vocês aqui, a opinião de vocês sobre esse ressurgimento de Jesus, né? E até mesmo nos livros psicografados nós vemos algumas crenças que são impossíveis, né? Pessoas acreditarem que Jesus ressurgiu, voltou para o corpo físico. Isso não aconteceu, gente. E eu estou aqui lendo as cartas de Cristo com vocês, esperando chegar a parte em que ele fala isso. O corpo dele continuou no mesmo lugar que foi colocado, entendeu? Não nesse lugar que o José de Arimateia colocou. Se eu não estiver enganada, a gente vai chegar numa parte que o José de Arimateia vai explicar que ele retirou o corpo de Jesus escondido e colocou num lugar que ninguém encontrasse. Que esse primeiro túmulo que ele colocou, todo mundo sabia onde é que estava, né? Então, a qualquer momento, alguém poderia ir lá e tirar o corpo de lá. E José de Arimateia escondeu o corpo. Mas eu ainda não cheguei nessa parte, mas vou chegar, tá? Eu já li esse livro, Exilados por Amor e as Cartas de Cristo, 500 vezes. Então, eu ainda não sei qual é a parte, mas eu sei que está escrito. E nós vamos chegar lá juntos. Ah, mas então como que as pessoas viram Jesus? Gente, não foram todas as pessoas que viram Jesus. E quem viu é porque tinha a mentalidade aberta, a mediunidade aberta. E conseguiu ver a alma de Jesus, o Espírito de Jesus. E ele só fez essa aparição para confirmar para as pessoas o que ele tinha dito, que ele ressurgiria. E para mostrar para todo mundo também que o que ele dizia, que a morte não existe, que a vida após a morte continua, né? Após o corpo físico morrer. Por isso ele apareceu para as pessoas. Mas quem viu ele, gente, só foi quem poderia ver mesmo, tá? Quem estava ali no momento. Uma pessoa incrédula, que não tivesse nenhum tipo de abertura, de mediunidade, que não confiasse no mestre, não veria ele. Ia passar ali, ver aquelas pessoas e não ia ver Jesus. Quem viu é porque tinha olhos para ver, tá? E aí você consegue perceber que até mesmo nos livros psicografados, nos livros espíritas e tal, a gente vê algumas falhas que, se a gente se deixar envolver, a gente volta a ter crença limitante, a gente volta a ter crença que não bate com a leitura das cartas. Então tudo, gente, tudo que a gente lê, a gente tem que analisar, entendeu? Tirar as nossas próprias conclusões. Como eu digo às vezes, não importa o mensageiro, se apegue à mensagem, mas você sempre faça suas leituras analisando se aquilo é verdade para você. De acordo com a sua consciência, com o grau de entendimento das coisas espirituais que você tiver, você vai entendendo o que pode ser verdade e o que não pode ser verdade. E sempre, cada vez mais, buscando se conectar com seres superiores, mais aprendizado você vai ter. Mas não acredite em tudo que você lê, mesmo nos livros espíritas, porque senão você vai se tornar uma pessoa com fé cega, entendeu? E a gente não pode ter uma fé cega, a gente tem que ter uma fé que questiona. Eu acredito? Sim, mas até que ponto, né? A gente não pode se entregar totalmente à crença, não. É preciso analisar e ver até que ponto aquilo ali pode ser real. É possível que uma pessoa volte ao corpo físico? A partir do momento que ela realmente morreu, não. Né? A partir do momento que ela realmente morreu de verdade, ela não volta mais para o corpo físico. Ah, mas os médicos ressuscitam e
dá um choque, a pessoa acorda de novo e tal, e não sei o quê. Gente, o espírito não foi desconectado do corpo, entendeu? Porque a partir do momento que o coração para, em alguns poucos minutos, o sangue coagula nas veias, os órgãos entram todos em falência também, por não ter circulação sanguínea, não ter oxigênio, certo? Aí querem falar pra mim que Jesus ressuscitou 2 dias depois. Ah, é um milagre, não sei o que. Gente, isso não existe, sinceramente. Então, uma pessoa que está estudando as cartas de Cristo, que está entendendo tudo o que ele está ensinando, não vai acreditar nessa fala, né? Não vai acreditar nessa história tão antiga, que foi contada por pessoas muito ignorantes, que ainda não sabiam quase nada. Eles não sabiam, gente, o que a gente sabe hoje. Eles não sabiam isso que eu acabei de falar para vocês. Em poucos minutos o sangue coagula, o oxigênio acabou e o sangue não presta mais, ele simplesmente é inviável. Ele não funciona mais. Eles não sabiam disso. Eles não tinham conhecimento de ciência nenhuma. E a gente tem. E a gente não pode desmerecer a ciência. A ciência na Terra, né, principalmente até onde nossa limitação nos permite entender, ela é essencial. E tem muita verdade na ciência. Se vocês concordam comigo, comente. Se não concorda, comente também. Eu agradeço vocês terem visto até o fim do vídeo. Mais uma vez, um beijo de luz e até o próximo vídeo. Tchau!